Oi pessoal, bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou a Beatriz e hoje eu vou contar pra vocês como que está sendo essa experiência de retornar ao Brasil depois de 6 anos morando fora. 2 anos fizeram agora em junho que eu voltei e eu finalmente me sinto um pouco mais preparada para falar sobre esse assunto, porque pra mim não foi fácil você retornar pro Brasil e eu descobri uma coisa que chama Síndrome do Retorno. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito comum em nômades digitais, em pessoas que moraram fora do Brasil e retornaram para o Brasil. E eu vou ler para vocês o que significa isso, para vocês entenderem um pouco. E, gente, eu vou ler porque a minha memória é péssima. Então, eu anotei algumas coisas aqui para poder trazer para vocês entenderem o que é essa síndrome e contar para vocês a minha experiência desses 2 anos no Brasil. Então, o que é a síndrome do retorno? A síndrome do retorno, ou a síndrome do regresso, também chamada de choque cultural reverso, é a dificuldade emocional de se readaptar ao próprio país depois de morar em um período significativo no exterior. O curioso é que diversos psicólogos afirmam que a volta pode ser mais difícil do que a mudança para outro país. Isso acontece porque, durante esse tempo, você mudou como pessoa, criou novos hábitos e uma identidade, mas espera encontrar o lar exatamente como era. Só que nem você é a mesma pessoa, nem o país é exatamente o mesmo. E eu tô vivendo isso na pele, né? São 2 anos que eu voltei para o Brasil, porém, para mim foi e tem sido uma experiência ainda muito complicada. Hoje eu tô um pouco melhor, me sinto melhor pra falar, né? Mas por um tempo foi uma experiência dolorida. Ainda segue sendo dolorida, claro. Mas eu tô aprendendo a ressignificar, né, tudo isso. E é isso, como falou. Eu mudei muito, muito. A Beatriz, que saiu daqui há 8 anos atrás, não é mais a mesma que voltou há 2 anos atrás, né? Então eu mudei, as pessoas mudaram. Isso é um choque muito forte quando você volta. Porque você se sente muito sozinho. Porque as pessoas que estão aqui não tiveram essa experiência, elas não vão entender. E elas nem estão preocupadas em entender. Porque é como se um vínculo tivesse quebrado, né? Eu percebi isso. Meu vínculo com a maioria das pessoas que eu chamava como amigos se quebrou. Se quebrou e parece que não tá tendo mais conserto, né? E são várias questões também. Eu voltei, eu tive depressão. Então foi uma depressão muito difícil. Foi um ano muito difícil pra mim entre 2024, porque eu voltei em 2025. Depois as coisas começaram a melhorar. Hoje eu não estou tomando mais remédio para a depressão. Eu me permiti tentar seguir sem o remédio, mas eu fiquei 6 meses em tratamento e achava que não ia ter fim, aquela coisa da depressão que a gente sabe que é horrível, né? Mas também, alguns sintomas mais comuns que eu quero trazer aqui pra vocês, que eu anotei aqui também. Então, essa síndrome de retorno, os sintomas mais comuns são sensação de não pertencimento, tristeza sem entender exatamente o motivo, saudade intensa da vida que tinha no exterior, irritação com pequenas coisas do Brasil, comparação constante entre os dois países, sensação de que ninguém entende o que você viveu, perda de identidade, onde é realmente a minha casa, vontade constante de ir embora novamente. Eu sinto tudo isso até hoje. Até hoje eu sinto tudo isso, gente. E por mais que eu ame o Brasil, eu amo o meu país, eu amo a nossa cultura, mas eu não me encaixo mais aqui, eu não me encaixo com as pessoas, eu não me encaixo com a forma de vida, eu não me encaixo com muita coisa. Então eu sinto todos esses sintomas. Eu sinto que eu não pertenço mais aqui, eu não consigo ter vínculos mais com as pessoas, eu não tenho vontade de sair de casa, eu prefiro sair sozinha. Assim, aquelas pessoas que eu achava que eram meus amigos não me deram o acolhimento necessário, né? Eu entendo também, elas mudaram, elas têm outra vida, muitos casaram, estão em relacionamentos, eu não. Eu tive que voltar pro Brasil e recomeçar, né? Que não é fácil, a gente pensa uma coisa, eu achava que ia ser mais fácil, mas pra mim tá sendo mais difícil. Mas a minha experiência individual também, né? Porque eu conheço muita gente que voltou e tá super feliz aqui, mas eu me sinto meio presa aqui, sabe?
E aí tem essa tristeza sem entender exatamente o motivo. No meu caso, eu sei muito bem o motivo. Saudade intensa da vida que tinha no exterior. Trabalhava muito lá fora, e é você sozinha pagando aluguel, pagando comida, pagando tudo, né? Tudo. Se você não fica sem emprego, não tem ninguém pra você pedir ajuda, não tem o seu pai, a sua mãe pra te ajudar, enfim, então a sua cabeça fica, é uma loucura, né? Então, e ainda tem a questão do visto, que eu estudava lá, então é visto, é escola que você tem que conciliar com o trabalho, e aí você é emocionalmente frágil, vulnerável, muitas questões, né? Você tem que pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo e só você ali, você não tem muito com quem contar. Porque eu percebo também que lá fora você encontra amigos, mas pelo menos assim, é uma ou outra pessoa que você realmente pode confiar, mas essas pessoas também estão pensando em visto, pensando em trabalho, como vai pagar o aluguel. Então, você é muito sozinho lá fora, né? Então, você aprende muito a ser resiliente, a ser sozinho, a dar conta de tudo. Mas eu sinto falta disso, do meu trabalho. Eu conhecia cada dia, era uma coisa nova, era uma pessoa nova, era tudo novo. Então eu gosto desse estímulo de cada dia ter algo diferente. E aqui no Brasil eu não sinto, eu sinto que cada dia é igual, né? Quando eu voltei, parece que eu nunca saí, porque as pessoas continuavam indo para os mesmos lugares, muitas com os mesmos rolês, os mesmos grupinhos. E você fala, nossa, não me encaixo mais nas conversas, nos pensamentos. Tem gente que tá no mesmo trabalho. E aí nada muda. É o sentimento que eu tenho aqui, nada muda, tudo continua muito igual. Então quando eu voltei, foi um choque porque eu falei, nossa, não parece que eu fiquei 6 anos fora. Porque eu tô voltando pra mesma vida que eu tinha antes de eu ir pra fora. Então parece que o tempo não passou. Então essa sensação de que eu nunca saí daqui. Eu tenho essa sensação de que esses 6 anos passaram tão rápido que nunca aconteceu, né? Então, para mim é um pouco difícil, porque eu sou uma pessoa muito livre, que eu gosto desses estímulos, eu gosto de coisa nova. Então eu me sinto muito, nossa, é tudo a mesma coisa, é um tédio, é um grande tédio pra mim tá aqui, sabe? E aí, saudade intensa da vida que tinha no exterior, por mais difícil que era, né? Eu já falei, eu sinto muita falta. Irritação com pequenas coisas do Brasil. Tudo é muito burocrático. Lá também é muito burocrático. Lá também eu pagava muito imposto. Mas aqui também você paga. Pequenas coisas me irritam muito, sabe? Lá é difícil, não é fácil, tá, gente? Eu não tô tentando também romantizar a vida lá fora. É a minha perspectiva de que, tipo, aqui as coisas são muito difíceis, né? O salário não condiz com os preços das coisas. Lá você rala muito, mas você consegue comer bem, você consegue fazer uma viagem, você consegue ter acesso às coisas que aqui não tem. Isso eu sinto muita falta também. Comparação constante, né, entre os dois países, entra muito nisso que eu falei. Sensação de que ninguém entende o que você viveu. Eu sinto que ninguém entende. E eu também sinto que quando eu tava lá fora, alguns amigos falavam, ai, volta, vai ser muito legal, vou amar te ver, a gente vai ficar junto, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando eu voltei, tem gente que nem me mandou mensagem. 2 anos que nunca me mandou mensagem, nunca perguntou como eu tô. Então, como eu aprendi a me virar sozinha, aprendi a não depender dos outros, a não precisar de ninguém, então assim, eu também não vou atrás, né? E eu sei que muita gente, eu tenho certeza que acha que eu tô estranha, que eu fiquei metida, que eu mudei, mas as pessoas não entendem. Quando eu voltei, eu tava num nível de depressão muito alto. Eu já estava com depressão lá fora, hoje eu sei disso. Mas quando eu voltei pro Brasil, ela explodiu. Então, quando eu voltei, eu não voltei porque, nossa, eu tava morrendo de saudade do Brasil, de todo mundo. Não, eu voltei por questões de saúde, eu voltei por questões de visto muito burocrático. Eu já estava muito cansada de toda hora ter que pensar nisso. Minha saúde não tava legal, física nem mental. Eu falei, nossa, eu preciso voltar. Só que quando eu voltei, eu não queria falar com ninguém. Eu me sentia frustrada, eu me senti fracassada. Eu não queria ter que contar para as pessoas, eu não queria. Sabe, as mesmas perguntas, por que não casou com o americano? Por que voltou? Por que nossa, não conseguiu green card? Não sei o que, aquelas mesmas perguntas chatas. Eu não queria falar com ninguém, eu queria só me enfiar num buraco e ficar lá pra sempre. Eu sei que muita gente não entendeu, não vai entender, não tá preocupada em entender. Eu não vou explicar, porque eu entendi que eu mudei, eu não preciso dar explicação pra ninguém. Se eu não sinto que a pessoa realmente entende o meu espaço, então ela não merece minha explicação, né? Então pode ser que muitas pessoas me achem uma vilã, uma bruxa, uma chata. Se me achar uma bruxa, ótimo, porque eu adoro.
Mas enfim, é uma chata, uma metida, mas não é. Eu só tinha vergonha de ter voltado. Só me sentia frustrada de ter voltado. E como eu não senti esse apoio dessas pessoas, então pra mim eu entendo que não serve pra minha vida. Vontade constante de ir embora novamente. Sim, eu penso todos os dias, quero ir embora. Todos os dias, isso não preciso nem falar. Como eu falei pra vocês, porque aqui eu acho que a vida é parada, não tem o estímulo que eu tinha lá fora, né? E aí muitas pessoas falam, nossa, você tá muito feliz. Muitas pessoas me falavam, nossa, você tá muito feliz. Porque quando eu voltei, eu fiz uma viagem dos meus sonhos. E muitas pessoas, nossa, você tá muito feliz aí no Brasil. E eu pensava, cara, como as redes sociais enganam, eu não tô feliz. Eu não me sinto feliz. E muita gente acha, porque eu postava uma foto bonita na Amazônia, uma foto sorrindo em Belém do Pará, porque a viagem me traz esse lugar de felicidade. Então, quando eu estou viajando, eu estou muito feliz. Mas não quer dizer que a minha volta pro Brasil me deixou feliz. E aí, outra coisa também que eu achei que voltar seria mais fácil. Achei que eu ia voltar a encontrar aquele apoio, aquele amor, aqueles amigos maravilhosos, aquela redes de amigos sociais que eu tinha, assim, que eu sempre era o centro da turma, eu era aquela pessoa que eu unia as tribos, eu unia as pessoas, eu fazia churrasco, eu não sei o quê. Quando eu voltei, eu não senti isso. As pessoas não me convidavam, não me chamavam, não tentavam me incluir no círculo de amigos delas. E coisa que eu fazia muito no passado, então isso me entristeceu muito. Mas hoje, enfim, eu aprendi a ser sozinha, né? Também tem um luto invisível, né? A gente fala pouco sobre isso, mas tem um luto, né? Eu até anotei aqui o luto da vida que eu deixei. Então, você perde a rotina, os amigos, os lugares favoritos, idiomas, você perde os amores, o transporte, a sensação de liberdade. Morava sozinha, fazia tudo sozinha, não tinha que dar explicação. Quando eu volto, eu tenho que morar com pai e mãe, então a dinâmica é outra, né? E a identidade que eu construí naquele país. Então, tudo isso que eu anotei aqui é uma coisa que eu sinto muito. A culpa, né? A culpa por eu não estar feliz, a culpa por eu não ter conseguido atingir talvez um objetivo, a culpa por não ter casado com um americano, que todo mundo fala, é culpa por tudo, você se culpa por tudo, né? E às vezes as coisas não era pra acontecer, não era pra estar na sua vida. Eu também, em relação a isso de casamento, eu não me vejo casada com ninguém. Eu sou muito livre, então eu não me sinto. Mas você vê todo mundo casando e você fala, nossa, tem alguma coisa de errado comigo. Não, simplesmente não tava na sua vida, não é algo que você quer de fato, genuinamente, né? Eu acho que aquilo que você. Quando você quer muito uma coisa, eu acho que ela vem fácil. Quando você não quer, ela não vai vir, não adianta. E hoje eu entendo isso, que muitas coisas que não vieram, porque no fundo eu não quero, eu não estou preparada. E tá tudo bem. Comparação constante entre os dois países, entre, nossa, fulano tá feliz, eu não tô, então é muita comparação, então é muito complicado. E eu acho que é isso, gente. Acho que essa é um pouquinho da minha experiência, eu quis trazer essa minha experiência, junto com essa síndrome, com a explicação do que é síndrome do retorno. E eu sigo buscando o meu caminho, buscando algo que me faça feliz, um lugar que me faça realmente feliz, mas a felicidade ela tá dentro de mim. E hoje eu tô muito melhor, muito mais aceitando as coisas, percebendo que nada acontece por acaso. E logo mais eu saio de novo, eu viajo, faço as coisas. Mas é isso, voltar não é fácil. E eu quis fazer esse vídeo pra poder talvez me conectar com pessoas que também voltaram e também sentem o mesmo. Então, se esse vídeo chegou até você, se você sente isso, comenta aqui. Eu quero conhecer pessoas que estão passando pelo mesmo que eu, que passaram. Me contem como vocês superaram, como que tá sendo a volta, como que foi a volta. Então, eu espero que esse vídeo atinja essas pessoas pra gente poder trocar, ter essa troca. E eu tenho certeza que a gente vai encontrar o nosso caminho e tudo vai ficar bem. Então, se você gostou desse vídeo, se você tá vivendo isso, me inscreva, comente aqui nos comentários, deixa o seu like, siga o meu canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer um pouquinho dessa experiência.